Olá pessoal do nosso Música Pro Paroxítona, estamos aqui hoje novamente para comemorar o aniversário de um dos maiores compositores da nossa música. Semana passada falamos aqui de uma grande cantora, a Maria Bethânia, que fez aniversário no dia 18 de junho, os 80 anos, agora em 18 de junho de 26, e agora, um dia depois, dia 19 de junho, quem faz aniversário é Chico Buarque, ou Francisco Buarque de Holanda. Todo mundo aqui conhece, um dos maiores letristas da nossa música, com certeza, e aí comemorando então os 82 anos do Chico Buarque. E muita coisa do Chico, por mais que falemos do Chico aqui, vai ser muito pouco em relação à sua vasta obra, seja dentro da música, seja dentro da literatura, do teatro, do cinema. E hoje vamos mostrar um álbum aqui que está completando agora, em 2026, 50 anos. É um álbum, meus caros amigos. Um álbum incrível, eu considero um dos melhores do Chico. Aqui um álbum que fez enorme sucesso na época. Então a gente está trazendo aqui esse clássico aqui do Chico Buarque. Vamos mostrar aqui algumas canções e vocês vão ver que tem canções aqui relacionadas, como eu disse, ao cinema, ao teatro, a vida sentimental, romantismo e a questão social, que era muito forte, muito pesada aí na época, e o Chico tratava isso com maestria. Então, vamos falar um pouquinho aqui do Chico. Esse é o 15º álbum do Chico, ele lançou 50 álbuns lá desde 1966. Esse é o 15º. E Chico, é claro, sempre teve umas temáticas assim importantes dentro da nossa música, muito contestador até, na questão social. E nós vamos falar um pouquinho das músicas, são 10 canções que compõem esse álbum. Vamos falar um pouquinho aqui de cada canção. Cada canção tem muita história, muita curiosidade, muita coisa. Em alguns vídeos vocês vão ter ele cantando, outras só o disco tocando, ele se apresentando. Tem algumas músicas que vão ter algum depoimento dele, falando um pouco da canção. É o mistério aí, tentando desvendar um pouco o mistério desse genial compositor. A primeira música que a gente vai citar aqui é O Que Será. Aqui tem uma participação pra lá de especial do Milton Nascimento. Essa música é do Chico. Essa música tem duas versões. Tem a Flor da Terra, que é essa que está aqui, e depois tem a Flor da Pele. Essa Flor da Terra, ele fala um pouco aí das relações do homem com a sociedade, um ser social, e a Flor da Pele, ele fala de uma coisa mais intimista, mais sentimental, mais uma coisa do próprio homem, nas suas aí, dúvidas, nas suas angústias e tal. Essa música, O Que Será, a Flor da Pele, entrou no álbum Gerais, lá do Milton Nascimento, do mesmo ano. O Milton gravou a Flor da Pele. E aqui a Flor da Terra, o dueto aqui com o Chico. Essa é a interpretação dos dois aqui, muito legal, histórica. É um arrepio só a voz do Milton. Depois a gente vai trazer aqui Mulheres de Atenas, que eu considero uma das músicas do álbum que eu mais gosto. O Chico, essa música é dele, do Augusto Boal. Augusto Boal era um dramaturgo. Depois tem uma música aqui no final que o Chico faz em homenagem aí ao amigo Augusto Boal. Era um dramaturgo, escritor brasileiro da época, que fazia muito sucesso de teatro e tal. Daí ele falava aqui sobre a submissão das mulheres. Então ele citava lá as mulheres de Atenas, lá que esperavam seus maridos depois da guerra, traçavam longos bordados, esperando os homens voltarem da guerra. Muitos deles não voltavam, e apenas elas esperavam lá, e eram muito submissas aos homens. Então ele faz uma ironia, falando um apelo para que efetivamente deveríamos seguir o exemplo das mulheres de Atenas, mas na verdade ele estava ironizando, dizendo que ela não era para seguir os exemplos das mulheres muito submissas aos guerreiros que voltavam de Atenas. Uma belíssima canção,
Gosto demais dessa música, Mulheres de Atenas. Depois tem outro clássico aqui, como diz o Chico no depoimento dele, outra paulada aí, que é Olhos nos Olhos. É música dele e do Rui Guerra. Rui Guerra também foi um dos frequentes parceiros do Chico, principalmente lá nos meados da década de 70. O Rui Guerra era cineasta, fez alguns filmes e tal. A gente já vai falar um pouquinho aqui dos filmes com o Rui Guerra. E aqui ele fez essa canção, Olhos nos Olhos. Essa música foi gravada pela Bethânia, um grande sucesso na voz da Bethânia, como não poderia deixar de ser, no disco Pássaro Proibido, lá de 76, uma bela canção. A música fala de um amor que se acabou e que ela, no caso lá, a mulher, tenta dar a volta por cima e provar pro ex que ela estava melhor do que estava na relação. O Chico escreveu a letra como se fosse uma mulher. O Chico era um dos poucos aí poetas que compreendiam a alma feminina, principalmente dentro das relações. Então, o Chico, você vê a letra, a impressão que dá é que uma mulher escreveu, na verdade foi o Chico que escreveu. Maravilhosa esse entendimento que o Chico tem aí do universo feminino. Então fala aí do rompimento de uma relação e dessa volta por cima. Muito legal essa música, a gente vai deixar com o Chico aqui, mas virou um clássico aí na voz da Bethânia. Depois tem aqui Você Vai Me Seguir, aqui é do Chico também e do Rui Guerra, como eu falei. É de uma peça de teatro chamada Calabar, de 1973, uma peça que inclusive foi proibida pelo regime militar e tal, teve muita polêmica. E Você Vai Me Seguir, o texto foi escrito por eles, pelo Rui e pelo Chico. A música fala de uma relação tumultuada entre ordens e promessas. Ele poderia estar falando aqui, analisando a letra, poderia estar falando aqui de duas pessoas, a relação de duas pessoas, ou de uma situação social entre um cidadão e a forma como ele vivia, no caso lá o regime político na época. Então, da dupla interpretação, o Chico fazia de tudo para fazer as letras e fugir da censura, para que os censores não cortassem a música dele. Muitas músicas foram cortadas, outras ele driblava, ele tinha essa capacidade também de escrever sem ser percebido, de dar o recado sem ser percebido. E talvez essa música aqui tenha sido, Você Vai Me Seguir, tenha sido uma delas. Bem legal essa música, prestem atenção. Depois tem lá Vai Trabalhar Vagabundo, do Chico, que é uma música que ele faz uma ironia e tal. Há um cidadão comum que trabalha, que sofre, que sofre as consequências emocionais, bebida e tudo que ele sofre. Essa música foi feita como tema do filme lá estrelado pelo Hugo Carvana, ator já falecido Hugo Carvana, Vai Trabalhar Vagabundo. Uma bela canção, bem alegre e tal, mas que fala aí dos dramas do trabalhador brasileiro. Muito legal essa música. Depois tem Corrente. Essa música Corrente, ele fala um pouco lá do samba, sua grande paixão. As músicas do Chico sempre teve aí uma questão do samba, desse gênero muito presente, sendo ligado às escolas de samba, ou não, a Mangueira ou outras, mas o samba sempre foi muito presente dentro da música do Chico. E ele fala um pouco dessa renovação do samba, dessa corrente que permeavam aí as suas composições. E ele não encontrava mais essa alegria com as pessoas do samba, ele não conseguia encontrar mais essa alegria das pessoas aí dentro do samba, mas que ele confiava nessa transformação social que o samba poderia fazer. Depois tem Basta um Dia, do Chico, que é uma música feita também para a peça Gota d'Água, uma peça importantíssima também lá de 1975. Essa peça ele fez lá com o Paulo Pontes, um outro escritor, dramaturgo lá e tal. Então ele faz essa música para uma personagem lá da peça chamada Joana, que pede somente um dia para aliviar as suas dores, seus sofrimentos. E aqui, além do drama individual, o personagem também fala desse alívio das dores mais profundas em relação ao homem como um ser social dentro da sociedade. Então, bem legal essa música. Também mais um dia aqui da peça Gota d'Água. Também muito legal essa música. Depois tem A Noiva da Cidade, dele do Francis Raimo. Francis Raimo,
grande maestro, um compositor, melodia, que fazia melodias maravilhosas. Eu ainda considero o melhor parceiro do Chico, vamos dizer assim, fez canções incríveis, Atrás da Porta, outras canções. A música foi escrita de filme de mesmo nome, A Noiva da Cidade, do Alex Vianney. Foi lançado 2 anos depois, o Chico já fez essa letra. A letra fala sobre uma atriz famosa que volta à sua terra natal e tal. Parece no começo uma canção meio de niná, mas depois se transforma numa música aí que tem a ver com como ela era admirada pela mulher lá, de desejo e tal. E a atriz que trabalha nesse filme é a Elke Maravilha. Acho que todo mundo lembra aí da Elke Maravilha. Muito legal, A Noiva da Cidade, bem legal também essa música. Depois tem Passaredo. Também continuamos aqui na parceria com o Jaime. Passaredo é uma música que fala sobre a natureza, fala sobre os pássaros e e dizendo para os pássaros, ele fala o nome de todos, de muitos pássaros, não de todos, mas de muitos pássaros, e ele fala um pouco dessa necessidade aí dessa questão ambiental na época, falando dos pássaros, e ele faz um alerta dentro das músicas, cuidado que o homem vem aí, dizendo que o homem era o grande predador aí desses pássaros. No vídeo aqui embaixo, aqui no maisinho lá, no link do vídeo vai ter um depoimento dele, ele canta a música e ele dá um depoimento de como que ele conseguiu fazer essa letra aí, de onde que ele tirou inspiração e informação sobre a música. Uma belíssima canção do Francis Jaime, melodia do Jaime, e o Chico fez a letra, como sempre, de forma genial. Muito legal essa música. Depois, para encerrar, a gente tem aqui meu caro amigo, é dele, do Francis Jaime. Tem um vídeo aqui, quando ele, um pessoal assim da roda de samba, tem lá o Isaías e seus chorões, lá, tá um chorinho maravilhoso, meu caro amigo, a melodia do Jaime, em forma de chorinho, e o Chico fala de um amigo que está cumprindo o exílio na Argentina. Na verdade, na época, ninguém sabia disso, e ele nem fala o nome do Augusto Boal, era o Augusto Boal que tinha sido exilado por causa lá do regime militar, na época, que censurou as peças de teatro. Ele teve que sair do Brasil, teve um exílio lá na Argentina, e aí o Chico fez a letra e ele tinha de mandar um recado lá pro Boal, aí ele acabou fazendo essa música, mandando um recado dizendo que como que estava a coisa aqui. Ele falava que a coisa aqui tá preta e tal, e falava de toda a situação. Ele mandava um beijo lá para o Boal, que as meninas, a esposa dele, no caso, na época, Marieta Severo, estava mandando um beijo, o Jaime, a Olívia e todo mundo. E a letra é bem legal, você vai perceber que ele realmente está mandando um recado para alguém. No caso aqui era o Augusto Boal. Um clássico também, vale a pena dar uma olhada aí na apresentação deles numa roda de samba, de chorinho, muito legal, vale a pena. Então, fica aqui essa postagem comemorando os 82 anos aqui do Chico Buarque, que completou agora no dia 19 de junho de 26, e trazemos aqui um clássico do Chico, está completando 50 anos, esse álbum está completando 50 álbuns, é um dos álbuns do Chico que eu mais gosto, muito variado, tem muita coisa aqui, os clássicos mesmo dele, Meus Caros Amigos, de 1976. Então, fica aqui essa postagem, deem uma olhada aí nos links abaixo aí, para vocês curtirem aí, relembrarem alguns desses sucessos e algumas músicas que não tocaram tanto, mas tem todas essas temáticas aí que eu citei há pouco. Então, vale a pena dar uma olhada nos links abaixo aí, no maisinho, para poder curtir essa música. Um grande abraço e parabéns ao mestre Chico Buarque de Holanda. E até a próxima postagem.